Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, agora vamos falar sobre o custo médio ponderado de capital. Bem, antes, porém, vou fazer uma pequena revisão de tudo aquilo que nós falamos. Deixa eu pegar aqui Vou pegar um marca-texto aqui, porque ele salienta mais, né, pelo próprio nome disso. Bem, nós vimos que basicamente a estrutura de capital de uma empresa pode ser capital de terceiros e capital próprio. Nós vimos que o principal custo associado ao capital de terceiro é os juros e financiamento, e ao capital próprio temos o custo de oportunidade. Custo de oportunidade. E além disso, nós vimos também uma métrica de mensuração desse custo associado ao capital próprio. Nós vimos o CEPM, é o modelo de precificação de ativos financeiros. E aí, basicamente, nós vimos que o CEPM tem uma fórmula. Vou tentar escrever aqui. Que é mais ou menos. Não, é dessa forma. Deixa eu pegar aqui a caneta. A caneta fica melhor. Bem, então a fórmula do CAPM, eu vou escrever aqui, já que estou falando aqui embaixo. Então seria o risco não sistemático multiplicado pelo beta vezes RM, que seria o risco de mercado daquele ambiente, menos o risco diversificável. E nós vimos que tudo isso aqui seria o prêmio pelo risco. Prêmio pelo risco, ou seja, o quanto eu estou disposto a, digamos, a me arriscar investindo num investimento altamente arriscado para ter um determinado ganho. Então esse seria o prêmio. Geralmente os títulos dos investimentos que têm um maior nível de risco seriam as ações, investimento em debêntures, investimento em swaps, opções. Esses seriam os de maiores riscos, digamos assim. E o de menores risco seria a poupança, título da dívida pública, tesouro direto, enfim. E, voltando aqui ao caso dos juros, temos que levar em consideração o imposto de renda. Até porque o imposto de renda, como nós construímos na nossa DRE, os juros, mais precisamente, entra como uma despesa dedutível do imposto de renda. Por isso que nós, quando estamos trabalhando com custo de capital de terceiros, temos que levar em consideração, né, o imposto de renda associado. Bem, gente, feita essa pequena revisão aí, vamos agora falar sobre o custo médio ponderado de capital. O que seria, então, a ponderação desses custos de capitais? Ou seja, nós vimos que os custos de capitais principalmente pode ser os juros, né, associado ao capital de terceiro, ou o custo de oportunidade associado ao capital próprio. Nós vimos em outros vídeos anteriores que o CAPM em algumas literaturas aparece separadamente, mas aqui eu estou considerando como ele uma extensão do custo de oportunidade. Bem, então o que seria essa ponderação dos custos de capital, ou seja, o que seria esse custo médio ponderado de capital? Bem, o custo médio de ponderado de capital é uma ponderação, até o nome diz, né? Então seria uma média ponderada entre o capital de terceiros e o capital próprio. Ou seja, eu vou ponderar, vou verificar qual o peso que tem
dentro de uma estrutura de capital de uma empresa do capital de terceiros e vou verificar também o peso do capital próprio. Também é conhecido como WACC, que é a sigla em inglês para ele, que é Weighted Average Capital Cost. Esse uso é principalmente para a tomada de decisão a longo prazo. Por que, Bruno, você utiliza o custo médio ponderado de capital para decisões de longo prazo? Porque ele leva em consideração toda a estrutura de capital de uma empresa, seja ela de curto prazo e seja ela de longo prazo. Basicamente, ações e recursos do capital próprio são recursos de longo prazo, enquanto o capital de terceiro ele é de curto prazo. Por isso que o custo médio ponderado de capital leva em consideração decisões a longo prazo. Deve incluir todas as fontes. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Todas as formas de empréstimos e financiamentos da empresa, além, obviamente, do próprio capital próprio, além, né, obviamente, do capital próprio. Bem, a fórmula do custo médio ponderado de capital é basicamente essa. Nós vimos que ele é uma ponderação, por isso que o capital de terceiros aqui é o capital próprio ponderado pelo passivo, né? Ou seja, qual o percentual que temos de capital próprio multiplicado pelo custo associado a esse capital próprio. Da mesma forma, temos aqui o capital de terceiro dividido pelo total dos passivos multiplicado pelo custo associado a ele. E aqui temos que considerar também a figura do imposto de renda, né? Que quando nós calculamos os custos associados ao capital de terceiro, nós verificamos que o IR deve ser considerado, tendo em vista que as despesas financeiras entram no cômputo do cálculo do imposto de renda, ou seja, uma despesa dedutível. Tendo em vista que a fórmula do custo médio ponderado de capital é, de certa forma, uma fórmula longa, né, complexa, vamos estudá-la por partes. Primeiro veremos uma parte e, outro momento, nós verificaremos as outras partes. Bem, primeiro vamos trabalhar com o custo da dívida, né, o custo do capital de terceiros. Seria o que? Esse custo efetivo da dívida seria o que? O custo aparente da dívida deduzido de 1 menos IR. Nós vimos anteriormente em alguns vídeos que o imposto de renda deve ser considerado no cálculo do custo efetivo da dívida para com terceiro, tendo em vista que as despesas financeiras elas entram no cômputo do imposto de renda, mais precisamente ela é uma despesa dedutível do imposto de renda. Bem, aqui eu trago um exemplo, né? A Companhia Mundo Mágico possui dívidas no valor de 5 mil, sobre os quais paga juros anuais de 80 mil. Sabendo que a alíquota do imposto de renda da empresa é 34%, calcule o custo aparente da dívida e o custo efetivo da dívida. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, mas nas minhas turmas presenciais eu faço. Aí eu deixo aí como sugestão para que vocês que estejam vendo esse vídeo façam em suas residências. Bem, isso aqui eu peguei do professor Bruni. Esses exemplos aqui. Bem, vamos lá. O custo do capital, o custo do capital próprio, né? Faltou só o próprio aqui, né? Leva em consideração aquele investimento efetuado pelo sócio no empreendimento. E como nós vimos, leva em consideração o custo de oportunidade e, por consequência, o modelo de precificação de ativos financeiros. Bem, aí eu trago um exemplo. João, após a conversa com sua mãe, decide abrir uma empresa de cosméticos no bairro do Curuzu. O valor investido integralmente foi de 125 mil. Caso aplicasse no mercado acionário, a mesma quantia receberia por mês um montante de 25 mil mensais, enquanto a loja lhe rende líquido 22 mil reais. Qual é o custo do capital próprio?
Nesse caso, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Eu vou apagar aqui o meu quadro branco. E vamos tentar resolver aquela situação ali do João que quer abrir uma loja de cosméticos no bairro do Curuzu. Bem, diz o seguinte: o valor investido é R$125.000. Então seria esse investimento inicial. Se aplicasse no mercado acionário essa mesma quantia, ele lhe renderia R$25.000. E se ele abrisse a loja, teria um rendimento aí líquido de 22 mil. Qual o custo do capital próprio? Bem, gente, nós vimos em vídeos pretéritos que o capital próprio ele tem, na verdade, aquela ideia do custo de oportunidade. Custo oportunidade. Eu tenho uma alternativa A e eu tenho uma alternativa B. Ou seja, qual seria o melhor uso alternativo daquele recurso? Ou seja, no nosso caso, temos R$125.000 e queremos investir em duas situações altamente excludentes, A ou B. Considerando que ele, vamos considerar a hipótese agora, que ele tenha efetivamente aberto a empresa de cosméticos no Curuzu. Ora, se ele optou por ganhar 22 mil, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 22 mil. Então, ele opta por ganhar 22 mil. 22 mil na loja de cosméticos. Ele deixa de ganhar 25 mil no mercado acionário. Então, esse seria o custo de oportunidade, os 25 mil, associado à hipótese de que o sujeito lá ele tenha optado por abrir o cosmético, a loja de cosmético. Por outro lado, se ele decidisse investir no mercado acionário, ele deixaria de ganhar 22 mil. Então, o custo de capital próprio aqui vai depender da escolha que ele fez. Pode ser tanto 22 quanto 25. Se ele escolher aplicar no mercado acionário, ele ganharia 25 mil e deixaria de ganhar 22. Por outro lado, se ele investisse no empreendimento, ele ganharia 22 e deixaria de ganhar 25, porque você não está perdendo, né? Como nós levamos em consideração o custo de oportunidade. Aqui tem uma lista de exercícios, há questões da parte D da nossa lista dos meus cursos presenciais de administração financeira orçamentária. No meu site essa lista está disponível já. Para quem quiser baixar e refazer e fazer em casa, já está disponível. Bem, nós já falamos sobre o custo médio ponderado de capital. Vamos agora falar sobre a taxa mínima de atratividade. Bem, a taxa mínima de atratividade, TMA, é uma taxa de juros que representa um mínimo. Deixa eu grifar aqui, gente. Um mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa propõe a pagar quando faz um financiamento. Então, na verdade, como nós estamos falando de taxa mínima de atratividade, eu vou apagar aqui, gente, para tentar elucidar a matéria. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Bem,
Deixa eu fazer aqui uma linha do tempo, pegar o marca-texto. Fazer esse tipo de coisa, o marca-texto é melhor. Bem, eu tenho uma linha de tempo aqui. Ou de a taxa mínima de atratividade aqui, deixa eu botar aqui T M A, taxa mínima de atratividade. Deixa eu pegar aqui o amarelinho. Pronto, vamos lá. Bem, a taxa mínima de atratividade diz o seguinte, que pela leitura que nós fizemos anteriormente, é o que? É o mínimo que o investidor se propõe a ganhar, ou seja, é o ganho mínimo, vamos considerar assim. O ganho mínimo. E do outro lado temos o máximo que a pessoa se propõe a pagar quando faz o financiamento, ou seja, um gasto máximo. Observe que eu tenho um ganho mínimo, ou seja, eu me proponho a ganhar um valor mínimo e, ao mesmo tempo, eu tenho que levar em consideração o máximo que eu pagaria para eu ter um investimento por aquisição de recursos para eu fazer um determinado investimento. Então, a taxa mínima de atratividade, ela vai estar, na verdade, levando em consideração isso. O ganho mínimo com aquele investimento com o custo máximo que eu estou disposto a pagar. Bem, então, voltando aqui para o slide, então, na verdade, a taxa mínima de atratividade, como visto anteriormente, deixa eu pegar aqui, ele leva em consideração a rentabilidade, né? Ou seja, eu tenho um ganho mínimo aqui, ou seja, o mínimo que eu tenho interesse e o máximo que eu pago. Ou seja, na verdade, eu tenho que ter um equilíbrio aqui entre financiamento e investimento. Óbvio, eu tenho que haver um equilíbrio. Se o custo do investimento supera o investimento feito, ou seja, o custo de eu adquirir um empreendimento ou fazer um determinado investimento é superior ao retorno que esse investimento me proporciona, eu não levo em consideração. Dando continuidade ao estudo aqui da taxa mínima da atratividade, temos o quê? Que ela ocorre quando você sai do âmbito da empresa, que no âmbito da empresa nós estamos trabalhando com custo médio ponderado de capital, ou seja, nós estamos verificando o peso ponderado de cada elemento integrante da estrutura de capital da empresa e vai para a análise de projeto. Então, enquanto CMPC, o custo médio ponderado de capital, está associado mais à empresa, a taxa mínima de atratividade está voltado mais para o que? Para projetos. Ou seja, quando eu estou construindo um projeto, qual seria essa taxa mínima de atratividade daquele projeto, daquele empreendimento que eu quero pleitear, que eu quero empreender? A taxa mínima de atratividade, ela leva em consideração elementos do custo médio ponderado de capital e outras fontes de informação. Bruno, qual seria um exemplo de outras fontes? Por exemplo, poderia ser também aqui o risco. O risco daquele empreendimento seria outras fontes. Por exemplo, informações de mercado, por exemplo, seria outras fontes que se valeria o capitalista no momento que ele está fazendo um projeto de investimento.
Bom, aqui eu trago um exemplo. Considere que a empresa RWEV tem um custo médio ponderado de capital de 25% e pensa abrir uma nova filial. Esse novo negócio proporciona um prêmio pelo risco adicional de 4%. Nesse caso, a taxa mínima de atratividade seria os 25%, né? Ou seja, considerando a perspectiva da empresa, tendo em vista que o custo médio ponderado de capital é um cálculo feito na perspectiva de empresa, mais 4%, que seria o risco de eu fazer aquele projeto, eu teria uma taxa mínima de atratividade de 29%. Caso os sócios da empresa RWE fosse a um banco obter uma linha de financiamento, o qual concede por meio de uma taxa de juros de 33% ao ano, seria viável esse empreendimento sobre o olhar da taxa mínima de atratividade? Ou seja, considerando tão somente a taxa mínima de atratividade, ou seja, eu tenho uma rentabilidade de 29%, vamos considerar aqui ao ano. Mas só que as fontes de financiamento estão cobrando 33% ao ano de juros. Seria interessante, sobre o olhar da TMA, abrir esse empreendimento? Bem, gente, como nós vimos aqui, a taxa mínima de atratividade tem que haver pelo menos uma igualdade, ou seja, a rentabilidade advinda com aquele investimento deve ser equivalente ou igual ao custo associado aos recursos aplicados. Nesse sentido, se eu tiver uma situação dessa, ou seja, a rentabilidade inferior ao custo, não é um bom negócio. Por outro lado, se eu tiver uma situação em que a taxa de rentabilidade é superior ao custo associado, faz sim, é interessante fazer a aplicação daquele empreendimento. Bem, considerando o nosso exemplo, eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 29%. Só que o capital, os financiadores estão cobrando 33%. Sob a perspectiva da TMA, portanto, é válido o empreendimento? A resposta é não. Por quê? Por quê, Bruno? Ora, se eu tenho um projeto de 29% e um capital de 33% ao ano, não é viável. Ou seja, minimamente eu quero captar recursos a 29% e aplicar esses mesmos recursos que me deem um retorno de 29%. E aqui o banco está oferecendo 33% de financiamento, de taxa de financiamento de investimento. Logo, essa situação não é viável sobre o olhar da TMA, taxa mínima de atratividade. Bem, gente, aqui eu acabo o vídeo, né, sobre estrutura de capital de uma empresa. Claro, existem outros pormenores, outras características, mas como falei anteriormente, na verdade essas videoaulas servem como um complemento das minhas aulas presenciais. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.